Eu tenho saudades do Acaba Mundo. Escolhemos a frase do filme Sangue Mineiro para começarmos. Ela representa um conflito que está presente em toda a obra do cineasta que vamos apresentar. Humberto Mauro é um dos grandes cineastas da história do cinema brasileiro, é um diretor extremamente importante, tem uma carreira muito longa, ele fez mais de 200 filmes ao longo, digamos assim, da sua vida como cineasta, e é um cineasta que se liga a alguns momentos muito significativos dessa trajetória histórica, porque ele está lá na década de 20 do século passado, iniciando sua carreira no chamado Ciclo de Cataguases, Ciclo Regional de Cataguases. Ele ali em 1925, ele conhece um fotógrafo chamado Pedro Comelo, e através desse fotógrafo ele se aproxima da realização cinematográfica. Eles começam fazendo um filme amador, um longa-metragem em 9,5 mm, em Patê Baby, que é o Valão de um Cratera, e logo em seguida eles almejam ainda mais e passam ao 35mm, e em Cataguases ele vai fazer 4 filmes que vão torná-lo uma figura nacionalmente conhecida, um diretor cujas qualidades já são elogiadas pela imprensa especializada ali naquele momento. E no momento que ele se translada de Cataguases para o Rio de Janeiro, ele consolida essa posição como o melhor diretor de cinema em atividade no Brasil, ali no início dos anos 30, e essa posição vai permanecer praticamente inalterada até ele ser, no fundo, redescoberto pela geração do cinema novo ali no início dos anos 60 e ser transformado, inclusive, numa espécie de pai maior do cinema brasileiro. O cinema que Humberto faz quando inicia sua carreira é tido como cinema de fã. Ele sofre influência direta do cinema americano que era exibido nas cidades, caracterizado por aventuras, agentes, espiões, heróis. Incorpora isso nos seus filmes através de seus personagens masculinos fortes e brigões. Assim, mais significativo nesse momento é o fato de que ele já descobre que o seu universo de vida, que a sua visão de mundo passa sobretudo pelo mundo rural, pelo mundo natural, pelo mundo interiorano e sobretudo pela presença muito forte, muito direta, muito pregnante da natureza, ou seja, das folhagens, das florestas, dos rios, das cachoeiras, enfim. O universo ou a ambiência onde esses dramas vão se desenrolar vai ser esse ambiente natural, e isso vai ter uma interferência direta na concepção de cinema e de mundo do Humberto, na medida em que a natureza é o Éden, é o paraíso, e é um paraíso sempre ameaçado pelo homem, pela modernidade, pela contemporaneidade, e você aí descobre que, digamos assim, o conflito dramático fundamental da obra do Humberto já está delineado em Cataguases. Agora começa a ficar mais fácil compreender o olhar documental de Humberto Mauro, principalmente no período entre 1925 a 1930. Ele se prende em mostrar as paisagens, habitações, gestos, formas de trabalho e as máquinas. Esse tratamento dado nos filmes evidencia o conflito pessoal do Humberto entre a perspectiva urbana que ele tem através do contato com Adhemar Gonzaga e seu apego ao mundo rural. O filme Sangue Mineiro retrata bem essa questão, ao narrar a história de uma moça do ambiente rural que acaba casando com um engenheiro do ambiente urbano. O filme acaba com uma carta que representa o conflito de Mauro. Vemos isso presente também no filme Canga Bruta e Engenhos e Usinas, realizado no seu período no INSE. Humberto tem uma carreira que é muito variada e, às vezes, é muito comprometida com a instância estatal, com a instância pública. Durante o Estado Novo, que é quando ele entra para o Instituto Nacional de Cinema Educativo, ele faz realmente poucos filmes educativos. Ele faz filmes comprometidos com o regime, tipo Dia da Raça, onde você tem esses desfiles militares, esses desfiles oficiais, seja no 7 de setembro, seja no próprio Dia da Raça, que foi uma data criada pelo Getúlio de inspiração fascista, etc. Ele vai ao Festival de Veneza em 38, criado ali pelo Mussolini e coisas do gênero. E, assim, essa condição que ele tem de ser um funcionário público faz com que ele, às vezes, tenha que atender encomendas.
Às vezes a encomenda é relativamente neutra, ele tem filmes sobre como fazer uma fossa, filmes estritamente didáticos. Às vezes tem uma inflexão político-ideológica mais pronunciada, e Humberto era uma pessoa que normalmente sabia escapar desses comprometimentos. Ele não era absolutamente um homem conservador do ponto de vista ideológico, mas havia limites ali para aquele espaço onde ele estava trabalhando, transitando, etc. No INSE, Humberto vai realizar 357 filmes. Entre eles, filmes oficiais, técnicos científicos, históricos, pesquisas, folclore nacional, entre outros. A criação do Instituto se deu a partir da necessidade de tentar controlar o que se produzia sobre o país e sua realidade, sob o controle daqueles que detinham o poder. Engenho novo, bota a roda pra rodar. Engenho novo, bota a roda pra rodar. Se você for aplicar com rigor a ideia de um retrato do mundo rural brasileiro através do cinema do Humberto, você vai encontrar muitas contradições. O mundo rural brasileiro é o mundo latifúndio, é o mundo da escravidão, é o mundo da opressão, é o mundo do coronel, etc. E você tem relativamente pouco disso ao longo de quase toda a obra dele, e talvez nesse sentido o filme mais significativo seja O Canto da Saudade. Agora, se você conceber a ideia de um documentário poético, aí sim a obra dele é em grande medida isso. E nesse sentido, inclusive, talvez ele seja um dos documentaristas poéticos mais importantes do cinema mundial. Humberto é um diretor que vem da era clássica. Ele faz filmes de longa-metragem ou de curta-metragem que são filmes, em grande medida, clássico-narrativos. São filmes que, à medida em que ele vai envelhecendo, ganham um acento poético cada vez mais pronunciado, mas ele só rompe com essa ideia de um cinema clássico em um único filme em toda a sua vida, que é o famoso Velho Afiar, que tem, de fato, uma configuração, vamos dizer assim, mais experimental. Embora aparentemente seja apenas uma ilustração de uma canção popular, na verdade ele faz um exercício de montagem com essa ilustração e, mais do que isso, ele nesse filme faz toda uma reflexão sobre a natureza do seu cinema. Um cinema que é em grande medida circular, ou seja, um cinema de um tempo que já se foi, de um tempo que não caminha para frente, que não é utópico, etc. Faz uma reflexão irônica sobre essas ideias acabadas, sobre essas expectativas que as pessoas acreditam que vão se concretizar de alguma maneira à frente, ou seja, para ele não existe a ideia de futuro. Um cinema que é circular e um cinema que é, sobretudo, jocoso em suas mentiras, em suas construções fakes. Por exemplo, a velha é interpretada por um ator e não uma atriz. E, sobretudo, ele faz ali uma enorme reflexão sobre o poder do cinema. A imagem e o som cinematográfico têm o poder de encantar, têm o poder de convencer, têm o poder de, na verdade, capturar a atenção do espectador. Então ele faz um exercício que originalmente tinha 10 minutos, depois que ele remontou para 6 minutos, e nesses 6 minutos ele demonstra, na verdade, que o cinema é essa relação entre planos, é essa relação entre imagens, mas é sobretudo o ritmo que você imprime a elas. A velha no seu lugar, veio a música de fazer mal. A música da velha, a velha piar. Estava a música no seu lugar, veio a aranha de fazer mal. Aranha na música, a música da velha, a velha piar. Estava a aranha no seu lugar, veio o rato de fazer mal. O rato da aranha, aranha na música, a música da velha, a velha piar. Estava o rato em seu lugar, veio o gato lhe fazer mal. O gato no rato, O rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, e a velha fiar.
Estava o gato no seu lugar, veio o cachorro lhe fazer mal. O cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, a velha piar. Estava o cachorro no seu lugar, veio o pau lhe fazer mal. Estava o galho no seu lugar, veio a galinha lhe cutucar. A galinha no galho, o galho no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na avó, a avó a bordar. Tique, tique, tique. Estava o fogo no seu lugar, veio a água lhe fazer mal. Água no fogo, fogo no pau, o pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha piar. Estava a água no seu lugar, veio o boi lhe fazer mal. O boi na água, água no fogo, fogo no pau, o pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha piar.